Bom dia a todos, vamos lá? Mais uma reunião do grupo aqui, mais uma reunião do grupo Nutrição e Comportamento, que contempla aqui a psicologia, a enfermagem, a nutrição e a área médica também. E hoje nós vamos discutir um assunto aqui chamado transhumanismo, quem tem medo das máquinas. Quando eu comecei a discutir isso, começou com um papo lá na casa do Dr. Marco Antônio Brant, um psiquiatra que eu tenho a honra de ter como amigo e vizinho em Búzios. E nós começamos assim, tomando uma cervejinha, batendo um papo e começamos a falar do livro do Yuval Harari, que é esse escritor que fez o Sapiens, que fez o Homo Deus e agora fez 21 lições para o século XXI. E ele começa a colocar que, assim, quando fizeram aquele jogo de xadrez do Kasparov e a IBM preparou um programa, acabou que foi no início difícil, mas no final a máquina venceu. E aí depois pediram ao programa, saiu daquela primeira camada chamada Machine Learning. Ô Arnaldo, bom dia. Saiu daquela primeira camada que a gente chama do Machine Learning para o Deep Learning, em que a máquina programa, a máquina levou 4 horas sem a ajuda do homem. Na primeira vez, foi o homem programando... Oi, Lucília, bom dia. Foi o homem programando o computador para jogar contra o Kasparov. Ficou meio empatado, mas a máquina ganhou. Quando botou a máquina para programar, a máquina programou em 4 horas e aí não teve mais chance para os humanos. Então, na realidade, não é um homem brigando contra um computador, é um homem lutando contra uma rede neural. Então, é impossível. E a gente tem medo daquilo que a gente, às vezes, não conhece muito bem ou desconhece, né? Isso acontece de certa forma, nós estávamos discutindo recentemente com a morte. A gente tem a morte, uma parte no consciente e uma parte no inconsciente. Todos sabemos que vamos morrer, mas meio que ignoramos isso, né? As máquinas serão empáticas muito mais breves do que vocês pensam, se relacionarão com a gente, e esse é um assunto que a gente tem que discutir. E nada melhor do que uma dupla aqui, o neurologista Dr. Marcelo Magalhães e o psiquiatra que vai apresentar, que é o Marco Antônio Brant. E só mais um aviso, isso depois vai estar editado no Facebook do Te Cuida. O ano passado, no nosso Facebook, com essas sessões, nós tivemos 130 mil visualizações. A Mércia que nos ajuda nisso daí. Nós estamos terminando junho com 42 vídeos postados esse ano e já alcançamos 126 mil pessoas só esse ano. Então, assim, o que a gente fez o ano passado todo, nós já fizemos em 6 meses esse ano. E o destaque para o Clube de Revista da Enfermagem. Tem até uma foto aqui das enfermeiras. O Clube de Revista com elas sobre delírio e contenção teve exatas 20.047 visualizações. O recorde antes era do Grupo da Enfermagem com 15 mil visualizações. Agora, delírio e contenção bateu 20.047. Parabéns ao Grupo da Enfermagem aí para vocês, viu? Então vamos lá, Marco Antônio, é uma honra estar com você aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Agradeço muito ao convite do Cláudio, né, e a oportunidade de estar aqui trocando essas palavras com vocês. Cláudio, como já apresentou aqui, nós estávamos trocando ideias sobre transhumanismo, aquele papo tranquilo em Búzios, e depois eu fui surpreendido para continuar aqui conversando sobre esse tema, né? É um tema de uma complexidade enorme, ele é infinito, né? Do meu ponto de vista, nós vamos ver, ele começou mais ou menos há uns 2.500.000 anos atrás, né? E parece que vai seguir, possivelmente, se o homem permitir, até muito tempo à frente, né? Então, para nós começarmos a discutir, eu pensei em fazer uma apresentação. O que é transhumanismo, né? Começar colocando as coisas no seu devido lugar. Então, isso aqui, fonte Wikipedia, né? Antes de transhumanismo, nós temos o humanismo, né? O que é humanismo, né? O humanismo é uma doutrina filosófica, uma forma de pensar, uma filosofia moral, etc., que começou, né, com o declínio, né? Aqui se fala contra... tem que apertar aqui, né? Não, laser é aqui. Ela veio com o crescimento da racionalidade, né? E com o declínio, né, de certos valores sobrenaturais, místicos, etc. Ou seja, com o crescimento da ciência, a partir do século XVII, né, com
Newton, depois Darwin, etc. Com isso foi crescendo a ideia de humanismo, e o humanismo trazia o homem para o centro do universo, né? Toda aquela história, né, de que a Terra é o centro do mundo, o homem é a imagem e semelhança de Deus, foi se transformando, né? Então, a Terra não era mais o centro do mundo, tentaram colocar o homem como centro do mundo humano, né? E, nesse sentido, o humanismo cresceu com valores onde a dignidade humana, valores morais, etc., eram o ponto mais forte do humanismo. Acreditava-se que o humanismo, né, tem pessoas que pensam que o humanismo é uma coisa não teísta, né, ou que o humanismo é anticlerical. Não é verdade. Nós temos o humanismo cristão, nós temos o humanismo com várias religiões, mas os valores, o humanismo mais forte é o humanismo secular, né? Onde nós vamos encontrar também o humanismo marxista, o materialismo histórico. Tudo isso cresceu com essa ideia de humanismo, onde o homem, a dignidade humana, os valores humanos são os valores principais. Pois bem, né? É aqui, isso. O que é transhumanismo, né? A partir dessa ideia de humanismo, nós partimos então para o transhumanismo. Esse símbolo aqui, H+, é o símbolo do transhumanismo, né? Homem além do homem, né? E da onde vem essa ideia de transhumanismo? Transhumanismo, então, é uma forma de pensar, né? Assim como o humanismo é uma forma de pensar, transhumanismo também é uma forma de pensar. Esses takes aqui são tirados dos manifestos transhumanistas, das fontes que falam de transhumanismo. É uma forma de pensar, então, baseada, né, na premissa de que a espécie humana não representa o fim do desenvolvimento, mas apenas uma fase muito precoce do nosso desenvolvimento, e que nós iremos muito além disso, né? Transhumanismo, então, é um tipo de filosofia de vida, né, que busca a continuação e a aceleração e a evolução da vida inteligente. Então, o transhumanismo já começa a trabalhar com essa ideia de inteligência, que depois nós vamos falar de inteligência artificial, como se daqui a pouco nós, como seres humanos, pudéssemos virar quase que uma inteligência, e quem sabe inteligência tal que um dia possa prescindir do corpo, né? Se nós chegarmos a esse ponto que eu estou falando agora, né, onde nós vamos superar certos limites do corpo, sempre, no caso do transhumanismo, usando a tecnologia, né, e todas as formas de tecnologia, nanotecnologia, genética, né, qualquer forma de tecnologia que nós imaginarmos, aí nós talvez possamos chegar, né, a o que mais tarde nós vamos chamar de pós-humanos, né? Como se o transhumanismo fosse uma fase transicional, né? E que é também que nos assusta, né? Entre humanos e pós-humanos, né? Aí eu brinco aqui com essa ideia de que humanos e pós-humanos, ou pós-humanos e humanos póstumos, né? Como se, de repente, se nós entrarmos um dia, e é o que nos assombra, né? Se nós, então, chegarmos um dia a começar a produzir pós-humanos, máquinas, né, como o Cláudio falou, né, que podem adquirir, né, e até ir além, né, da nossa capacidade empática, da nossa capacidade emocional e tudo, talvez essas próprias máquinas um dia possam dizer para que nós precisamos desses humanos, né? E aí eles podem tomar conta do mundo. Mas isso ainda, como está dito aqui, isso não existe. Isso ainda é fantasia, isso ainda é teoria. Pós-humano é um conceito, né, que implicaria numa cisão radical, um ser humano que começasse a usar próteses, tratamentos com nanotecnologia, transformações genéticas, como já aconteceu recentemente. Acredito que muitos de nós têm noção, né, dos bebês que nasceram na China, imunes à AIDS, etc. Mas uma transformação tal que a gente olhe para aquele ser ou para aquela coisa e diga assim, isso aqui eu não posso mais chamar de humano. Isso ainda não existe, né? No entanto, o transhumano, né, eu digo que já existe, e eu fico até perguntando, né,
se nós todos já não somos transhumanos, né? Porque todos nós já estamos aqui, né, numa transição, cada um com seu celularzinho na mão, cada um sofrendo, né, alguma das coisas que vale a pena dar uma olhada aqui. A etimologia dessa palavra transhumano, ela vem de um futurista que ele, nesse mundo tecnológico, recebeu o apelido no grupo dele de FM 2030, mas na verdade é um belga persa, é um belga iraniano chamado Farhud, uma coisa assim, FM Stafandiari, que introduziu esse termo em 1989, né, num livro aqui, né, e que, então vejam bem, em 1989 ele começa a falar do transhumano, né, não é hoje, né, e ele começa a falar que os sinais da transhumanidade é quando a pessoa usa próteses, cirurgia plástica, uso intensivo das telecomunicações, uma forma cosmopolita de vida, tipo globetrotting, entendeu? Aquele ser humano que não faz muitos laços, que está sempre andando de um lado para o outro. Que está gravando. Aquele ser humano que parece mais um turista na vida, que é o que nós vemos hoje, as relações frágeis, o amor líquido, etc. Isso em 89, ele já estava falando. A androginia, né? A reprodução mediada, né, in vitro, a ausência de crenças religiosas, uma rejeição aos valores tradicionais da família, e assim vai adiante. Então, esse foi o criador do termo transhumano, um futurista, que em 1989 previu muito do futuro que nós estamos vivendo hoje, né? Muito bem. Então, vamos ao transhumano. Já falamos sobre o pós-humanos, né? Os pós-humanos, né, eles poderiam ser inteligências, como eu falei antes, completamente artificiais, né? A ideia, né, eu estava conversando aqui há pouco com o Marcelo, que teve com Kurzweil, né, e lá na Singularity University, né, ele fala, o Kurzweil, que é o presidente, é o top lá da Singularity University, acredita que um dia a gente vai poder prescindir do corpo e fazer upload, download da nossa mente, né? Então, essa é a ideia que poderíamos caminhar, né, e buscar, né, através da farmacologia, das terapias de anti-envelhecimento, das interfaces neurais, etc., etc., o homem tentando caminhar nessa direção, né? Para nós é muito difícil imaginar isso. Technology Review, revista de tecnologia do MIT, novembro do ano passado. Esse bebê tem uma doença e custa $2 milhões para salvar a vida dele. Devemos fazer isso? Primeiro podemos, né? Não é qualquer um que pode pagar $2 milhões para salvar. Depois devemos, né? Essa é uma das questões dessa revista. Várias outras questões nessa área da transhumanidade, da tecnologia, estão discutidas aqui nessa revista. E aí eu, brincando aqui, lendo alguns artigos sobre genômica, edição genética, capacidades aumentadas, filhos programados, etc. Aí entramos, né, mais a fundo nas questões do transhumanismo, que estão todas presentes no nosso dia a dia, né? Toda hora a gente vê na mídia, a gente vê no dia a dia a questão do prolongamento da vida, a questão, essas questões que já estão presentes. Por isso que eu acho que todos nós já somos transhumanos. Mas não se assustem, porque eu acho que nós sempre fomos, né? Então, não me preocupo. Mas então, falando sobre genômica, né? Genômica é alguma coisa que vai desde tratamentos personalizados, isso hoje em dia, na área da oncologia, está bombando, né? Toda hora as pessoas estão tentando mapear, né, a genômica do câncer, tentando fazer tratamentos que atingem diretamente o tumor e menos o paciente, tratamentos caríssimos, né, mas que estão começando a dar resultados. Ou seja,
tentando prolongar a vida e alimentar a nossa fantasia de que se nós formos ricos o bastante, nós poderemos viver para sempre. Tá? E prestem atenção, porque isso não é só uma questão de capital, de dinheiro, é uma questão de cultura. Tá? Se nós formos ricos o bastante, nós poderemos viver para sempre, nós poderemos viver com alegria para sempre, porque, além de viver para sempre, eu poderei ter algum recurso, quem sabe, farmacoterápico para viver feliz, satisfeito, né? Posso tomar um remedinho para acordar bem, posso tomar um remedinho para dormir bem, etc. Então, aí nós vamos, né, transformando a cultura. Eu vou dar saltos aqui, tá? Pode parecer um brainstorm, né? Mas eu acho que tudo é integrado. Então, na verdade, não são saltos, são caminhos tortuosos, né? Então, dos tratamentos personalizados, da possibilidade de viver para sempre, da farmacoterapia que pode nos permitir uma vida cada vez mais satisfeita e para sempre, nós podemos estar criando uma cultura de hedonismo, né? E uma cultura, né, de tal hedonismo, né, e eu podendo viver para sempre, que começa a dizer, eu posso programar, por exemplo, meus filhos, né? Eu posso programar o filho geneticamente que eu quero ter, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais inteligente, etc. Né? E, ao mesmo tempo, eu vou viver para sempre, eu vou programar o meu filho para viver também para sempre. Né? Como é que fica a relação pai-filho quando eu olho para o meu filho e falo, eu vou pagar lá a escola X, Y para ele, mas então eu vou morrer por causa disso? Porque se eu guardar esse dinheiro, eu posso, de repente, trocar daqui a 10 anos o meu coração por um coração artificial, etc. E eu estou dando minha vida para ele. Começam a surgir conflitos na cultura, começa a surgir uma transformação na cultura que eu penso que nós temos que refletir sobre como nós vamos lidar com isso. Na área da genômica, voltando a ela, né, começa a surgir a sociogenética, né? Cada vez que você faz um mapeamento genético, e no mundo, primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, o mapeamento genético, cada vez das pessoas que pedem mais a saliva para saber o seu próprio genoma, está crescendo numa forma exponencial, né? E o curioso é que isso está fazendo com que o mapa genético das pessoas no mundo seja, que se supõe que seria a genética dos sujeitos, é quase toda ocidental, europeia e americana. Tem 1% ou 2% que são de hispânicos, né? Porque os hispânicos não mandam fazer o próprio mapeamento genético, e menos ainda do que isso dos africanos ainda não estão. Então, as pessoas estão acreditando que a genética do homem é uma genética, e ainda não temos isso. Mas, de qualquer modo, podemos fazer o mapeamento genético. Mas e se isso cair na mão de uma seguradora? E na hora que eu for fazer o meu seguro, né, qual é o direito que eu tenho à privacidade? Né? Os seguros podem discriminar isso. Ou se, ao contrário, né, como tem vários estudos tentando desenvolver a supremacia branca, né? Vários estudos tentando dizer, não, agora que nós temos o mapeamento genético, nós vamos provar que os brancos são superiores, eles são mais inteligentes, etc. Começa a ressurgir o racismo hoje em dia, começam a surgir movimentos que, em nome baseados, fundados numa ciência, numa ideia científica, defendem o racismo e, portanto, o retorno ao que já foi tão desastroso, a eugenia, né? Uma discriminação baseada em elementos científicos, como foi proposto naquela época. Eles acreditavam que eram cientificamente fundados a superioridade na época ariana, né? A edição genética, como está aqui na capa da revista, né? Não só a edição genética, o tratamento genético já está acontecendo, né? Somente os ricos terão acesso, né, a tratamentos que farão com que as doenças genéticas não os atinjam mais, né? Se o pai desse bebezinho aqui for realmente rico, esse bebezinho vai ficar curado e provavelmente essa família nunca mais vai ter essa tara genética, né? No entanto, os pobres vão continuar tendo, porque não terão dinheiro para fazer isso. E o que vai acontecer, então?
esses pobres vão se tornar alguma coisa análoga ao que nós chamamos hoje, em termos de vacinação, eles vão se tornar reservatórios de doenças, né? Porque os ricos não terão mais elas, os outros terão. Tá bem, não são doenças, a princípio, contagiosas, né? Mas podem ser. Isso aumentará a discriminação, aumentará o ódio entre as classes sociais, questões que nós todos temos que pensar, né? Filhos programados, em termos de cultura, né? Então o pai programa o filho para ter olhos azuis, ou para ser forte, ou para ser mais inteligente, etc. Mas depois o filho nasce e fala para o pai: por que você me programou assim? Por que você não me programou assado? Será que os filhos vão virar brinquedos na mão dos pais, né? Objetos dos pais? Aonde que vai estar essa linha entre a subjetividade de cada um, né? Dado que o que eu sou, né, é um pouco fruto do azar. Azar no sentido mais francês da palavra, do acaso, né? Então eu não culpo ninguém, e esse fato de eu ser fruto desse acaso é uma das bases para que eu construa a minha própria subjetividade. Eu nasci aqui no Brasil, filho de A e de B, então isso não me foi... Eu não fui feito assim, então eu vou ter que me virar com isso. Eu vou ter que fazer o melhor do que eu tenho. Lá não. Parece que as coisas vão ser de tal forma programadas, né, que questões vão começar a surgir a esse respeito, né? Então, questões que colocam a questão da ética, né, no transhumanismo muito presente. A questão da felicidade, né? Haverá realmente felicidade naqueles sujeitos que, mesmo esses que têm tudo, né, que podem ter acesso a todas as satisfações químicas, etc., etc., haverá felicidade? Nesse sentido, para mim, o que eu achei mais interessante para falar brevemente para vocês é um debate que teve recentemente em Toronto entre dois grandes intelectuais, né, entre o Jordan Peterson e o Slavoj Žižek, em Toronto, no Sony Arena. Era um debate entre dois intelectuais que o custo dos ingressos para esse debate bateu mais alto do que uma final de NBA. Tá? Uma coisa fantástica. O debate entre dois intelectuais, né? O custo dos ingressos ali bateu um preço altíssimo. Está no YouTube, vocês podem dar uma olhada, né? E numa determinada altura, né, o Jordan Peterson falando sobre felicidade, né? E o Žižek diz assim: tem uma pesquisa aí que diz que o lugar que tem maior índice de felicidade numa época tal do ano, quando fizeram essas pesquisas, tal, todo mundo pensa que é o Butão, tal, não, mas era a Nigéria, né? E aí, por que, a rigor, ele fala isso? Porque a felicidade depende da falta, né? Então, na Nigéria, o cara que consegue isso aqui, ele entra em êxtase. Porque sem uma falta, sem um limite exterior, né, sem uma ordem que coloque para nós o que eu posso, o que eu não posso, então o que eu, ao alcançar, tenho uma sensação de felicidade, né, nós não temos felicidade. Um mundo de uma plenitude, né, talvez não traga felicidade. Talvez traga, eu acho que tem uma hora que eu falo aqui isso, eu não falo nesse slide, eu falo aqui outro, né? Tem um artigo do Jorge Luiz Borges chamado Os Imortais. Eu recomendo que leiam. Entendeu? É uma tortura ser imortal, segundo Jorge. Os imortais estão ali se revolvendo num mundo eterno, né? Mas isso é algo que eu não vou me estender agora. Então, como eu falei, então, a questão do transhumanismo então, se tornou, e na verdade, né, depois de toda essa amplitude da tecnologia, ela se tornou uma questão de regulação, né? Porque nós podemos criar castas, privacidade, né? Isso aqui tudo eu já falei, né? Privacidade. Ainda possuímos privacidade? Existe sujeito sem mundo privado, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo tal, né, que as pessoas estão vivendo tanto para fora, tanto para
aparecer no Facebook, ou nisso, ou naquilo outro, que no final parece que as pessoas perdem o domínio de si mesmos, tá? E são dominados sem saber por um outro. Essa semana, estava conversando com uma pessoa no meu consultório, um cliente, né, que na área profissional dela, ela dizia, né, as pessoas aqui, né, é uma área que trabalha com mídia, com público, etc., ela falava, mas as pessoas não estão mais se relacionando com o público. O que é o objeto da mídia? Né? A pessoa põe uma coisa na mídia para passar um recado para o parceiro que vai ler da mídia, para dizer para quem está lendo uma notícia, pode ser no jornal, etc., já não é mais para o público, é para um parceiro tal que vai dizer, não, eu sou assim, eu penso assim. Então, e no final, ora ele é assim para aquele, ora ele diz uma opinião contrária porque é para aquele, e com isso tudo, a subjetividade, aquilo que nós somos, uma interioridade, uma sensação de mesmidade, que é importante que nós tenhamos, né? Ela vai se perdendo. A gente vai virando o que talvez Raul Seixas falasse, uma metamorfose ambulante, né? Então isso vem também com a perda da privacidade. Daí surgem, com essa nova cultura, novas doenças psíquicas, né? Então é interessante que na psiquiatria, né, antigamente a gente tinha esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, tal, neurose e tal. Hoje em dia surge transtorno, surge isso, surge aquilo, toda hora, né? Por quê? Porque tem que surgir mesmo. Está tudo mudando o tempo todo. Hein? De perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. E a gente fica tentando estabelecer um normal. Fica tentando estabelecer um normal o tempo todo para lidar com essas situações. Uma nova psicopatologia, um novo normal e um novo patológico. Medo de morrer ou culpa de morrer? Né? Nesse mundo em que você poderia, né, atingir a imortalidade, né, a gente também já vive isso, né? Hoje em dia nós vivemos uma ditadura do colesterol, né, uma ditadura do chocolate, uma ditadura do açúcar, né? Tá todo mundo achando que está culpado de fazer mal a si mesmo o tempo todo. Formou-se um novo superego, né, no mundo, né? E aí eu brinco aqui, o desespero da esperança ou a coragem da desesperança, tá? Porque poderemos viver para sempre? A que custo? Né? Haverá uma exacerbação do narcisismo, como eu falei para vocês, e como nós já estamos vivendo. Como fica a intergeracionalidade? Também já falei, essa questão do pai com o filho, né? Os conflitos vão aumentar. Existe ética na onipotência? Né? Essa pergunta que eu faço. Quer dizer, se eu posso tudo, onipotência é uma palavra que a gente atribui a Deus. Tá? Se eu posso tudo, se eu sou sem limites, como eu falei antes, né? Terá ética. Né? O que nós vemos aqui, né? E acho que nós temos tido, sem querer entrar em nenhuma discussão política, etc., mas a história que a gente vê é o seguinte: todo mundo que pensou que podia tudo se deu mal. Né? Então, sem onipotência, leva à falta de ética, ao que eu coloco aqui, assim, um Deus perverso. Né? E, como eu falei já, citando para vocês o livro Os Imortais, do Borges. Aqui é uma fotografia, agora eu vou fazer uma passagem. Né? Falamos de transhumanismo, trouxemos essas questões. Isso aqui é uma experiência pessoal minha. Né? Tem uns 8 anos atrás, eu fui aqui nesse lugar, essa foto foi tirada na internet, mas isso aqui é uma vila troglodita medieval, troglodita aqui, medieval porque isso aqui devia ter 5.000 anos, 10.000 anos, mas com a Idade Média eles chegaram ali perto e fizeram uma casinha, mas esqueço essa casinha aqui. Isso aqui, troglodita, significa homem das cavernas, a palavra troglodita é isso. Isso aqui era uma vila troglodita, quando eu fui à França, no Vale da Dordogne, onde tem a Gruta de Lascaux, onde tem aquelas grutas com os bisões, etc., etc. Eu fui visitando essas coisas todas, é lindo, o vale é lindo e tal. E sempre nesse lugar aqui, estava lá, tem um guia contando a história do lugar tal, né? Ele falava, bom, isso aqui, 5 a 10 mil anos antes de Cristo, os trogloditas ficavam aqui, né? E eles já faziam essas construções aqui, e tinha isso aqui, essa barragenzinha aqui de pedra, porque isso aqui acabava aqui, né? E eles lá botavam isso aqui,
para se proteger de outros. A época dos homens eram caçadores-coletores. Né? Os homens ainda viviam em pequenos grupos, né? Catavam grãos, né? Já domesticavam um bichinho ou outro, tal, né? E eles viviam nas cavernas, e isso aqui era uma espécie de caverna, né? Mas, na verdade, essa caverna se diferenciava das demais porque ela era pouco profunda e muito extensa. Era como se fosse uma laje-zona enorme. Né? E eles viviam aqui e fizeram essas barreiras para se defender de outros grupos humanos que podiam atacá-los para pegar os grãos que eles tinham colhido, sei lá, a cabra que ele tinha conseguido capturar, etc. E eu parei ali e pensei, caramba, 5.000 anos antes de Cristo, os caras tinham a terra toda para eles. Era um bando de gato pingado que existia no mundo. Né? E, no entanto, o homem visava o outro homem, ele podia catar os grãozinhos dele, catar a cabrinha dele, tinha espaço para todo mundo, não tinha especulação imobiliária, não tinha nada disso. E o homem já olhava e falava, ei, tem um cara lá, eu vou matar ele, vou pegar o grãozinho dele, vou pegar a cabrinha dele, porque é mais fácil. Né? Essa experiência me lembrou a ferocidade do homem. Tá? E aí fica essa pergunta, nós tememos o transhumanismo ou nós tememos o humanismo, o homem, a fera que nós somos? Né? Então, inteligência artificial. Está aqui. 2.500.000 anos atrás. 2.500.000, falei no início, né? Era da pedra lascada, né? Nem pedra polida ainda. Né? Isso é inteligência artificial. Vocês ficam pensando que é isso aqui, né? Não, é tudo. Isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é inteligência artificial. Inteligência é artifício. Né? Inteligência é artifício. Inteligência natural é assim. Você vai lá para o campo. Né? Uma vez eu estava viajando também, e tinha um lugar assim que eu estava passeando de carro, tinha milhares de cupinzeiros. A cada 100 metros tinha um cupinzeiro enorme. Eram todos iguaizinhos praticamente. Tá? Isso é inteligência natural. Não tem um arquiteto cupim Calatrava, um outro arquiteto cupim Niemeyer, um arquiteto cupim modernista e o outro clássico. Não tem. Isso é inteligência natural. Inteligência natural é o que o Freud chamava, né, de instinto. Né? O instinto. A gente vai, repete, é repetição. A gente repete aquilo o tempo todo. As abelhas fazem as colmeiazinhas sempre, ou quase sempre, iguaizinhas. E é interessante essa questão da inteligência natural, talvez o Marcelo fale sobre isso melhor do que eu, se achar que se for dentro do seu campo, que tem uma inteligência natural nos fractais. Né? Existe uma inteligência, certas formas que se repetem nas folhas das árvores, né? Aí não é o que a gente chama de natureza viva, né? Mas nos flocos de neve, coisas que se repetem ou que nunca se repetem, mas que repetem um tipo de forma. Inteligência artificial é o homem. É o homem que está sempre tentando fazer diferente e mais. Ele transmite de uma geração para outra aquela diferença. Tá? Isso, eu não vou entrar aqui agora, né, mas foi totalmente desenvolvido no livro que o Freud chamava do livro mais importante, da obra mais importante dele, que é um livro chamado Totem e Tabu, em que ele está tentando falar sobre o que eu chamo, ele não usa esse termo, de elo perdido. Como é que o homem deixou de ser uma tribo de macacos, né, e, de repente, se tornou humano? Né? Como é que se deu essa passagem? Né? Como é que eles repetiam eternamente aquilo que a gente vê até hoje na natureza, o macho alfa dos leões, o macho alfa dos gorilas, que domina todo um grupo e, de repente, né, instaurou-se no grupo humano, né, um totem, as primeiras religiões, o primeiro
a construção de um universo simbólico de totem, de religiões, de representações e de tabu. O que é tabu? Lei, ordem, escala de valores. Né? Foi aí que o homem começou a se tornar humano. Né? Isso aqui são referências, eu vou parar daqui a pouco, porque eu acho que eu já falei demais. Isso aqui são referências. Prometeu e Epimeteu, eu tenho aqui o textozinho de Platão, em que ele conta como é que Prometeu deu o fogo e as artes ao homem. 6 séculos antes de Cristo, Platão falando sobre a diferença do homem, que era um animal pelado, sem cascos, sem garras, sem alguma coisa que o protegesse do frio, sem força para vencer dos inimigos. Como é que esse homem que estava fadado, né, a morrer, porque os deuses, né, vamos botar aqui o texto, acho que ele aparece aqui, no Protágoras de Platão, né? Houve um tempo em que existiam os deuses, mas não existiam as espécies mortais. Né? E aí os deuses, né, resolveram criar os mortais. Prometeu e Epimeteu eram irmãos, e o Epimeteu falou para o Prometeu assim, olha, deixa que eu fico aqui distribuo para todo mundo, e você, Prometeu, depois faz uma revisão. Quando o Prometeu foi fazer a revisão, encontrou essa coisa que eu falei para vocês. Eles tinham dado força para um, eles tinham dado asas para o outro, eles deram recursos para todos os animais, e o homem ficou sem recurso nenhum. O Prometeu, para resumir a história, o Prometeu, indignado, vai lá nos deuses, né, rouba o fogo e as artes, não é só o fogo e as artes, a inteligência, o artifício, né? Ele foi castigado severamente, mas aí é que começa o homem. Essas são as histórias do começo do homem. Né? Então, isso vai complicar muito, eu não vou me estender aqui, mas, para encerrar, né, isso tudo já foi falado, en passant para vocês, né, essas questões todas, né, passa por todas essas questões filosóficas que estão citadas aqui na Terra, e a questão que me ficou na cabeça é o seguinte, o que é o transhumanismo? Né? O transhumanismo é tudo isso que eu falei para vocês, é a luta do homem, né, para vencer a morte, para vencer o sofrimento, né? Mas há uma indagação completamente pessoal minha. Será que o transhumanismo também é um luto não elaborado da humanidade, de que nunca aceita ser mortal e fica nessa luta eterna? Porque antes ele criava uma outra vida, né? Uma vida eterna, né? Um mundo que eu vivo aqui, eu sofro aqui, mas depois eu vou ter tudo. E o que aconteceu, né, resumindo aquelas discussões todas que eu não me aprofundei, é que a nossa cultura parou de acreditar nisso. Parou de acreditar que a gente vai ter vida depois. Por isso é que a gente é tão narcisista aqui. Por isso é que é tão difícil abrir mão de um prazer aqui. É porque ninguém está acreditando que vai ter 13 virgens, ou 30 e tantas lá. Os muçulmanos ainda acreditam lá, mas a gente olha para eles e ri. Né? E aqui também ninguém vai estar acreditando muito nisso. Então, qual é a ética que se forma? Se formou uma ética perversa, hedonista, né, complicada, e nós não conseguimos criar uma ética melhor nesse lugar. E aí fica essa nostalgia, essa questão do viver para sempre. Né? E a pergunta final é assim, então nós já somos capazes, depois de tudo isso, definir o que somos enquanto humanos? Ou nós somos transhumanos, porque nós estamos sempre em transição? E o que nós temos é que aprender é a suportar esse estado transicional. Transhumanos, né? Sempre em transformação, sempre com aquela questão primeira do homem, né? Sempre sem sermos capazes de conhecer a nós mesmos. Ainda permanece a pergunta, conhece-te a ti mesmo? Tá bom, vou parar por aqui. Os humanos representam menos de 0,5% de todas as espécies vivas da Terra. Se a gente contar animais, plantas, fungos e tudo. Segundo dado assim, interessante, eram 7 tipos de inteligência. A mais difícil de todas é a chamada inteligência interpessoal. Agora são 9 na classificação atual e ainda não se fala
da inteligência artificial em si. E você falou ali que um país da África, se não me lembro qual o nome, a Nigéria era mais feliz do que outras nações. Eu estava com o Marcelo do lado me lembrando de uma frase do Schopenhauer, né? Querer é poder, às vezes é sofrer, né? Querer é sofrer. Mas nós estávamos discutindo vacina no Globo quarta-feira, quem estava lá viu isso, um dado mostrado pelo Migovski, uma coisa interessante. Os países mais desenvolvidos, com maior acesso à informação, mais cultos, onde tem a menor confiabilidade na vacina. O Japão, essa confiabilidade é de 47%. E o país que tem a maior confiabilidade, o povo que mais acredita em vacina, é Ruanda, na África. Impressionante isso, né? Marcelo, é com você agora aí, manda abraço. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite feito pela Jaqueline, ao Cláudio. É um prazer estar de volta aqui nessas reuniões que a gente sempre frequentou e teve que se afastar contra gosto, mas agora vai voltar com mais intensidade. Foi um prazer conhecer o Dr. Marco Antônio e ouvir a palestra dele tão rica. E é interessantíssimo isso, porque, na verdade, esse é um tema absolutamente presente e muito importante para todos nós o tempo todo, né? Sempre foi. Agora ele está mais intenso por causa das grandes mudanças que estão acontecendo, muito intensas, né? Mas o que acontece é que ele é muito difícil, porque, na verdade, ele é muito amplo, né? A gente pode falar sobre muita coisa aqui. Ele é um multicultural e coisa que a gente pode perder a noção com muita facilidade. É por isso que ele pediu desculpa por estar fazendo questões em saltos que, na verdade, é uma apresentação quântica. Ela não começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, não. Ela vai, de repente, ela pula para 5 sem passar por nenhum dos outros números. É um conhecimento diferente que isso já existe no átomo, mas não existe conscientemente. A gente não sabe isso, né? A gente tem que tomar consciência para poder tentar entender um pouquinho essas coisas que realmente são muito complexas, né? E outra coisa que eu acho que ficou claro na palestra do Marco Antônio, que é da maior importância, e acho que é por isso que nós estamos aqui, porque o transhumanismo virá, ele já veio, ele já existe entre a gente, né? A gente está com um pouquinho de medo com o que vai acontecer, mas na verdade já está tudo acontecendo, mas são as questões éticas específicas. E é por isso, então, que essa palestra foi recheada de filosofia, né? Porque é justamente na filosofia, como o Cláudio acabou de citar, que a gente vai encontrar suporte para fazer as diversas considerações que a gente tem que fazer sobre as coisas que estão acontecendo. E para que a gente não perca a mão, né? Porque, assim, tudo que está vindo, tudo que está sendo desenvolvido, tudo que está mostrado, são desenvolvimentos nossos, nós participamos disso, não é ninguém fazendo isso contra nós. É claro que, a partir de um certo momento, quando isso se torna lucrativo, há a captura por parte do poder financeiro, que isso acontece também desde que o homem é homem, mas, de qualquer forma, somos nós que estamos fazendo isso. Para lá ou para cá, sempre somos nós, não é ninguém que faz isso contra a gente, né? E a gente tem que saber por que a gente está fazendo e para onde que a gente vai. E que isso está trazendo, né? Está trazendo o quê? Como já foi dito, uma sociedade totalmente narcísica, né? Em que as pessoas acham que se bastam, mas, na verdade, todo mundo no mal-estar intenso. Para que adianta isso? Então, a gente tem que conversar, tem que debater e tem que trazer as coisas mais importantes para ver se a gente consegue, não é concluir, porque isso é uma coisa que não dá para concluir, né? Mas é para a gente tentar melhorar um pouquinho a capacidade da gente de resolução, de ver até onde que a gente quer chegar e ao que a gente quer chegar. Mas são coisas interessantíssimas que foram apresentadas, e só para chamar um pouquinho a atenção, criar um raciocíniozinho, quer dizer, o transhumanismo ele sempre existiu, praticamente o que tem normal aqui são os corpos respirando, mas o resto é tudo artificial, o ar é artificial, é condicionado. Então, assim, é bobagem a gente achar que não vai ser assim. É claro que vai ser. E tem que ser. E a gente tem que aceitar isso, mesmo porque a maior responsabilidade da gente, por exemplo, com as crianças, é questão de educação. Se a gente não ensina uma criança a ler, né, acabou tudo. Esse é um ser humano amputado.
Então a gente precisa trabalhar com o transhumanismo sim como uma realidade, não como alguma coisa que, sei lá, que ainda vai vir. Já existe há muito tempo. Existiram as próteses mecânicas, que foram as ferramentas, como foram muito bem citadas aqui, as próteses sensitivas, que também é fácil da gente entender. Agora vem as próteses cognitivas, que também já existem, né? Que está todo mundo com uma no bolso aí, né? E quando a gente fala de educação, é uma coisa interessantíssima da gente pensar, né? Quer dizer, eu vou ensinar alguma coisa para alguém que está com a Biblioteca de Alexandria no bolso e que é muito mais rápido do que eu para teclar e chega muito mais rápido em qualquer conhecimento que eu tento passar para ele. Eu posso ensinar tabuada, que provavelmente ele não sabe, mas também não serve para absolutamente nada, né? Então, assim, é tudo muito complicado, as coisas mudaram muito e acho que a gente teve um salto, né? A gente teve um salto, por isso que é quântico, né? E é difícil a gente se relacionar com isso, a gente tem que tomar cuidado para não perder a mão, porque senão a gente pode sofrer muito por causa disso, né? E voltando a outra questão citada, quer dizer, a gente começou historicamente a ser apresentado, eu não vou ficar citando das coisas de onde vieram, mas nada daqui é da minha cabeça, tudo que eu leio, que eu aprendi, que tenho aprendido o tempo todo. Mas primeiro foi o platonismo. O platonismo, ele enxergava a coisa da seguinte forma, era tudo além, a gente nunca vai chegar lá, né? Então tem o amor platônico, porque não pode chegar também, porque se chegar ele deixa de ser platônico, então não vai chegar. E a gente ficava aqui na Terra achando que tinha alguma coisa um pouquinho além. Depois veio o cristianismo. O cristianismo sofre aqui para ganhar lá, né? Que também foi outra questão bastante difícil. Aí agora nós estamos no capitalismo. Você vale o que você compra, você vale o que você tem. É assim mesmo, não existe uma maldade nisso não, porque o homem é um consumidor, sempre foi, e ele se expressa através do consumo, assim como o pré da terra também, né? Então nós estamos destruindo a terra através dessa predação, e a nossa coisa tão bem dita pelo Marco Antônio, que atualmente a nossa religião é o capitalismo. O que existe hoje é o capitalismo, é a capacidade da gente de comprar e de consumir. E isso tem outra historinha interessante também que a gente pode citar, que é o seguinte, o caçador-coletor, como foi citado por ele pegava o trigo, botava nas costas e ia carregando para comer de noite. Outro dia ele passou na mesma linha, ele viu uma porção de trigo crescendo no lugar onde ele tinha passado algum tempo atrás, que começou a crescer ali. Ele falou, olha, se eu limpar uma terra, julgar isso daí, daqui a pouco isso cresce. Pois bem, ele pegou, fez isso lá, sentou, virou sedentário, né? E um dos tratamentos da depressão, ansiedade, etc., é lavar uma cozinha, é varrer uma casa. Desculpa a brincadeira, tá? Mas é uma verdade. Mas acontece que ele deixou de caçar e deixou de correr atrás, porque agora ele plantou e sentou, virou sedentário. A partir daí, tudo bem. Ele começou a comer muito, engordou e deprimiu, né? Claro, teve outras inúmeras vantagens, não tem dúvida. Com a questão cognitiva, a questão é essa, né? Quer dizer, se eu não tenho mais que saber a tabuada, se eu não tenho mais que decorar o que tem na margem direita do Amazonas, quais são os afluentes, eu também pode ser que... O que eu vou fazer, então? Eu vou ficar olhando para o teto, né? É uma coisa bastante complicada. Dando um salto, eu tive a oportunidade, como ele disse, de conversar com o Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil, ele aos 30 e poucos anos, ele tinha diabetes, era hipertenso e estava mal. Mudou a vida dele inteiro, que com 60 e pouco ele tinha um laboratório, uma clínica muito superior ao que ele tinha com 30 e poucos anos. E o Ray Kurzweil publicou o livro da medicina da imortalidade, né, que é interessantíssimo de ler. E ele fala muito nisso, e ele que desenvolve a questão da singularidade, que vem desenvolvendo a questão da singularidade, que seria um upload para uma máquina, um computador que pensaria exatamente como ele pensa. Então ele pode morrer, perder o corpo, que é muito importante. O corpo, ninguém é nada sem o corpo, mas ele perderia o corpo, mas ele continuaria vivo na capacidade de raciocínio através do upload que ele faria para a máquina.
Isso é muito legal quando a gente contrapõe, e a gente contrapôs isso ali agora conversando antes da palestra, que é a questão, por exemplo, do Sócrates. Sócrates, ele causou a própria morte num determinado momento, claro, ele foi condenado, mas ele fez questão de morrer. E Sócrates fez um upload para a cultura que hoje, e provavelmente para o resto da cultura humana, a gente nunca vai deixar de falar nele. Então, entre ter uma máquina que continua reproduzindo o pensamento ou ter o que deixou o Sócrates sem escrever uma palavra sequer, já foi um upload para a cultura. Então, está dentro mais ou menos da mesma coisa. São coisas mais ou menos semelhantes. Não sei se eu consegui ser claro nisso daí. Mais uma coisinha só para finalizar. Eu adorei essa questão do luto não elaborado pela ausência das religiões, né? Eu estou tendo a oportunidade já nos últimos anos de me dedicar aos cuidados paliativos e eu já ia falar, Deus sabe, o que eu tenho aprendido. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito, não tenho comprovação, sou agnóstico, né? Também não sou tão prepotente assim, mas a questão o que eu tenho aprendido em relação à questão do luto e da morte, como acabei de citar a própria morte do Sócrates, é uma coisa absurda. E que o sexo não é mais tabu. O tabu do sexo já ficou para trás. Ninguém mais tem problemas em relação a isso, ou em relação à disposição disso. Mas ninguém fala da morte. Nós não falamos da morte, porque é uma ameaça muito próxima. E falar dela, a gente começa a acalmar a vida. Porque a gente, por exemplo, no cuidado paliativo, a gente não conseguiu nada, mas a gente já assistiu pessoas que morrem 48 horas depois que a gente começa a atender, numa tranquilidade absurda. E falam que viveram aqueles 2 dias muito bem. Então, se a gente tem mais que os 2 dias, ou talvez menos, não importa, mas se a gente tem mais um pouquinho a princípio, por que a gente não aprende a vivê-los muito bem? Mas isso também joga a gente para dentro do hedonismo. Quer dizer, será que viver bem, então, é ter prazer e ficar se projetando e fazer aquela coisa tão grande como a gente tem feito? Não sei, tá? Mas, com certeza, fazer aquilo também que a gente faz no Instagram e etc, tem trazido uma porção de pontos de reflexão e aprendizado e vai por aí afora. Bom, basicamente o que eu queria dizer é isso. Queria agradecer a todos a atenção e foi um barato, muito bom. Nós temos aqui algumas cabeças premiadas aqui. Arnaldo quer falar, já levantou a mão ali, ó. A gente já vai escutar o Arnaldo. Ricardo quer fazer algum comentário? Certo. O contrário ao conflito. Perfeito. Porque o conflito não gera alegria. Tá certo. Você quer fazer algum comentário, Marco, rapidamente? Passa o microfone para o Arnaldo aí. Dá o microfone para o pessoal. Eu entendo o ponto de vista do colega. Eu acho que todos nós gostaríamos de viver sem conflito, né? Mas, infelizmente, então não tem felicidade no conflito, né? Mas o cessar o conflito vai trazer alegria. Como nós vivemos sempre em conflito, então vai ter um momento que o conflito acaba e a alegria vem. Não tem vida sem conflito. Primeiro Arnaldo, depois passa para a Lucília, por favor, Arnaldo. Em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer muito a vocês esse encontro, porque eu acho que está sendo assim, de um nível muito bom, trazendo questões absolutamente pertinentes e de uma forma extremamente sofisticada. E eu queria fazer uma pergunta ao Marco Antônio. Por tudo que você disse, Marco Antônio, e o transhumanismo já é presente e a tecnologia se desenvolve com uma rapidez enorme, e nós estamos dentro de um hospital. A minha pergunta é, se na sua opinião, o valor que hoje ainda se dá à relação médico-paciente é apenas uma frágil e débil tentativa de suprir a nossa ignorância, que rapidamente será absolutamente desprezível. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo apoio,
né, pelas suas palavras e pela pergunta espetacular, né? Eu tenho observado cada vez mais, né, através do grupo também que o Cláudio me privilegiou participar, né, e que você também participa, né, a prevalência, que eu digo, quer dizer, o trabalho também, né, que o Dr. Ricardo Cruz faz no Humanidades, né? Eu tenho observado cada vez mais os médicos, né, que estão cada vez no topo da tecnologia, né, olhando cada vez mais, né, para o aspecto humano, né, como também aqui o colega Marcelo trabalhando com os cuidados paliativos, né? Quer dizer, esse aspecto, né, humano, esse aspecto da compaixão, esse aspecto da empatia, né? Quanto mais nós chegamos ao limite, né, da tecnologia e de todos os recursos, né, que parece que nós vamos ter tudo, nós percebemos aquilo que nós ainda não temos, aquilo que nós vamos precisar ter, aquilo que nós mais precisamos ter e que vai dar conforto ao outro, que é o laço humano, que é a compaixão, que é etc. Então, recentemente, tinha um post, né, falando sobre a importância disso, e minha única observação é o seguinte: o médico precisa, sim, ter compaixão, ter empatia, ter uma boa relação médico-paciente. Todo médico sabe disso. Mas todo médico também sabe o quanto a vida dele é difícil, o quanto ele está correndo de um lado para o outro, o quanto ele está pressionado, sabe? E ele também é humano, sabe? Então, compaixão não pode virar uma outra técnica. Eu vou ser compaixão. Eu vou ter empatia. Compaixão, sentimentos e tudo são coisas que nos acontecem, né? E pode acontecer até no sentido oposto, tá? Sendo muito franco aqui, acho que todos já viveram isso, são profissionais aqui. Tem pacientes que nos causam antipatia, né? E a gente tem que tratar assim mesmo. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter atenção. É uma profissão muito séria, né? Mas acho que esses valores são cada dia mais relevantes, né? Então, eles ganharam prevalência. E pegando carona numa coisa que o Marcelo falou, né, do trabalhar com a morte, né, que as pessoas... Eu vejo, hoje em dia, cada vez mais, isso é uma coisa que eu tenho observado no consultório, falando das mudanças da cultura, das novas patologias, né? E a gente vai vendo no consultório, assim, tem uma época que aparece muito síndrome do pânico, tem uma época que aparece muita esquizofrenia, né? Hoje em dia, o que eu vejo no consultório é o seguinte: não vejo mais ninguém com medo de morrer. Vejo todo mundo com medo de Alzheimer. Todo mundo tem medo de não morrer. Mudou, né? Vamos lá. Aliás, teve um paciente meu, Lucílio, que falou assim, antes da Lucília falar: eu só tenho 2 medos. Eu falei: qual é, Mário? Ele falou assim: medo de morrer e medo de ficar pobre. O resto não tem nada. Comenta e depois passa para a Lucília. Só um minutinho, desculpa. A questão é essa mesmo, quer dizer, para quem considera o ato médico diagnóstico e tratamento, se fosse isso, com a inteligência artificial acabou, esquece, né? Porque isso daí ela vai suprir, vai exaurir, não precisa, né? Mas a questão é que a clínica é uma coisa muito maior do que isso, né? E se a gente, por exemplo, se a gente for lá na Grécia Antiga, que é onde a gente vai buscar muita coisa, a filosofia, claro, naquela época tinha muito menos recursos tecnológicos, mas assim, a filosofia, ela pegava praticamente 50% da consulta médica. Existia a filosofia como participante efetivo, porque vinha muito já naquela época desenvolvido, já descrito do cuidado de si, né, que depois foi muito bem descrito mais tarde por Michel Foucault. Mas então, essa recuperação da outra parte clínica que a gente deixou um pouquinho para o lado nos últimos anos também, é a hora que eu acho, não sei... De resgatar, né? O Cláudio concordem com a gente, né, de que, claro, que acho que é por aí que a gente tem que evoluir. Muito bom. Lucília, você quer fazer um... Bom, primeiro eu queria parabenizar mesmo os dois, ao Cláudio ter organizado isso, porque foi, assim, muito enriquecedor. Eu converso com o Marco Antônio desde 11 anos de idade e sempre aprendi muito com ele, aprendi a pensar com ele. E aí eu só queria falar uma coisa. Nisso que o Arnaldo falou,
eu gostei muito da sua resposta. Vamos dizer, antes não se tinha nenhum recurso, então era na relação médico-paciente, né, que se conseguia tudo. Hoje em dia, os médicos estão esquecendo, muitas vezes, da relação médico-paciente, porque acham que a tecnologia vai resolver. E aí, você lembrou muito bem, né, que não é isso, senão a inteligência artificial resolve. E não resolve por quê? Porque aí eu acho que a gente tem que ver o que é humano. O Marco Antônio definiu no início, né, o humanismo, e aqui você está perguntando no final, já somos capazes de definir o que é humano? Porque eu fico pensando nesse pós-humano, nesse upload que se pode fazer um dia para as máquinas. E o que vai ser uploadado, né? É o nosso pensamento ou o que mais, né? O que é do humano? Porque eu não sei se a inteligência é artifício no humano. O humano teve essa característica de mudar a natureza, né? De pegar e não repetir. Mas eu não sei se essa inteligência dele não era algo natural, né? Não sei. Agora, é claro, porque aí são questões de nomeação, né? Se a inteligência permitiu o artifício da natureza, mas eu não sei se isso não é algo da ordem da natureza do humano. Esse elo perdido que a gente não sabe como é que a gente construiu isso, né? Teve acesso a essa habilidade. Agora, assim, eu fiquei pensando, eu penso muito nisso. A gente já está cheio de próteses, mas tem um corpo natural. Né? Eu não sei se esse pós-humano vai ter esse corpo que você falou que respira. Não sei como será isso. Então, essa é uma questão para a gente pensar. Se vai haver mesmo, se a gente continua como os dinossauros, a gente vai sair da Terra. Mas a grande questão que eu achei, que isso também a gente aqui não pode pensar, foi isso que você falou, que para mim foi novo e poderoso, em termos de pensamento, que foi essa coisa da ferocidade do humano. Então, o grande problema da gente conseguir ir adiante e conseguindo dominar tecnologias é o que a gente vai fazer disso. A bomba atômica, a energia atômica serviu para a bomba atômica, serviu para não sei o quê. Como é que a gente vai lidar com todos esses progressos da tecnologia? E se essa ferocidade humana, esse conflito que ele acha que um dia pode acabar com uma pílulazinha, um soma qualquer, uma pílulazinha qualquer, se a gente vai poder dar conta da ferocidade humana, construindo homens pós-humanos em que por medicação, por alguma coisa, estaria controlado, e se aí a gente ainda seria humano. Então, eu acho assim, o que é ser humano? A sua pergunta final que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu concordo com você, né, que é do humano não querer morrer, né, e é do humano também ter a necessidade de ter um sentido para aquela morte, tendo em volta um sentido para aquela vida, e que só... Eu estou fazendo uma palestra aqui, né? Mas porque eu queria que a gente pensasse isso. De novo, a pergunta é, o que é ser humano? Porque eu acho que aí continua a pergunta do Arnaldo, né? Márcio, acho que o Marcelo e o Marco Antônio podem complementar, e você que esteve na Singularity, só para lembrar, né? O nosso DNA, o nosso código genético é 60% igual ao de uma banana, 95% igual ao de um rato. E a minha diferença do meu DNA, das 4 bases que eu tenho, ACGT, para a do Marcelo, não chega a 0,5. O que é humano, Marco Antônio e Marcelo? E será possível, Marcelo, esse upload da mente humana, que se tanto fala, cada um responde, e depois o Ricardo vai comentar. Vou dizer o que eu acho que é humano e vou dizer a minha opinião. Acho que não é possível upload. Tá? Acho que não é possível upload porque o humano não está simplesmente dentro do corpo humano. Então, como o próprio Marcelo disse, o Sócrates fez o upload talvez muito melhor do que o Kurzweil vai fazer via máquina. Ele já fez o upload também via cultura. O humano é um ser interrelacional. O humano não está aqui, né?
O humano, nós nascemos, né? E nós colocamos um outro dentro de nós. Nós somos seres sociais, né? A linguagem que a gente fala veio do outro, né? A imagem que a gente constrói passa pelo olhar do outro, né? Então, um ser que seria apenas um chipzinho carregado de memória não existe e nem vai existir. Maravilha. Ele pode ser um documento, mas não um sujeito. Um ser humano. Marcelo. É bem difícil, né? Perguntinha bacana essa, né? Não dá, não faço a menor ideia disso, mas a questão é a seguinte, eu vou me permitir falar um minutinho sobre a questão do corpo, né? Que é uma questão importantíssima. Não existe mente e corpo, né? Existe o ser humano, existe não existe mente e corpo, existe o ser humano, existe a formação, assim, quer dizer, uma das grandes questões que a gente tem hoje em dia a ser respondido pelas questões bioéticas é a invasão do corpo pelo médico, né? Porque ela é muito violenta, muito no cuidado paliativo a gente trabalha o dia inteiro com isso daí, né? Até onde que a gente pode ir, até onde que a gente não pode, até onde que a gente deve, até onde que a gente não deve. Na história da sexualidade do Michel Foucault, ele explica muito bem sobre essa questão específica, né, da questão do corpo. E a gente não é nada sem corpo. Não existe mente sem corpo. Isso é meio que uma abstração muito grande a gente imaginar que isso talvez possa existir. O upload, sim, na máquina eu até discordo, perdão, Marco Antônio, mas eu discordo porque eu acho que a gente pode, com uma máquina muito potente, pode fazer uma coisa bastante parecida. Mas é só sobre a capacidade de raciocínio de fazer qualquer coisa que, na verdade, vai ser ela própria e ela vai evoluir. Daqui a um mês ela já é o Ray Kurzweil, não sei quantas vezes melhor. Uhum. Agora, corpo não. Corpo é outra história. Muito bom. Ricardo, vem para cá que você fala daqui e faz o encerramento. Vamos lá. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Na verdade, eu acho que todos aqui sabem que, além do Grupo Humanidades na Saúde, Cláudio já pratica essa questão há muito tempo, né? Com esse grupo Nutrição e Comportamento e também agora com o grupo dele, Cardio-Oncologia. Esse é um tema que é sempre de alta relevância para todos nós e que, na verdade, perpassa as questões técnicas. Eu só queria fazer 2 comentários muito rápidos. Primeiro, a respeito daquilo que foi falado a respeito do conflito e lembrar que Freud dizia que a vida é um estado de branda infelicidade. Eu queria cumprimentar o Marcelo. Estou de acordo com todas as questões que aqui foram faladas e tantas coisas foram faladas, mas eu queria pegar as 2 últimas coisas que ambos falaram. O Marcelo falou que a inteligência artificial, se na verdade a medicina se transformar em alguma coisa que se resume a diagnóstico e tratamento, estou completamente de acordo. Não vai precisar haver, na verdade, nenhum tipo de questão humana. Então, a pergunta que ficará para os nossos filhos e netos é o seguinte: qual é a grande diferença que existe entre a profissão da saúde com relação a tantas outras profissões? É exatamente a oportunidade que você tem de, na profissão da saúde, exercitar a questão da relação. Quer dizer, ou você gosta dessa questão de se relacionar com o outro, de infelizmente sofrer com o outro, e na verdade tantas vezes tentar se superar numa questão de você em sofrimento em casa, conjugal, econômico, pessoal, poder ainda assim posar de médico, de enfermeira, de nutricionista e passar ao outro, na verdade, algo que está muito além daquilo que a máquina vai fazer rapidamente e, sem dúvida nenhuma, de uma maneira melhor do que o homem, que é diagnosticar e decidir qual é a melhor forma de tratamento. Então, na verdade, a minha visão é que a medicina, a enfermagem, a nutrição, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a fisioterapia serão profissões para aqueles que, na verdade, têm um desejo dentro de si próprio. Não me pergunte de onde vai nascer esse desejo, assim como tantos se realizam atrás de um computador
como engenheiros ou como arquitetos, etc. Mas a nossa profissão é uma profissão da relação humana, de querer, na verdade, gostar de estar com o outro, gostar de estar com gente. Então, eu creio que se alguém efetivamente escolher essa profissão, ele poderá exercê-la de uma maneira especial, com uma compaixão, com uma empatia autêntica, apesar e que os nossos pacientes não desconfiem disso. É a minha última frase, que os nossos pacientes não desconfiem disso. Que nós próprios podemos estar em intenso sofrimento. Muito bom, Ricardo. Foi mais uma reunião muito rica, agradecer a presença de todos. A próxima reunião ainda não fechei com a Jaqueline, ela saiu, mas provavelmente nós vamos fazer uma reunião aqui, é como se faz um campeão, entre parênteses, bicampeão mundial. E nós vamos trazer aqui as várias dimensões do atleta, desde a sua base maior, que é a capacidade física, depois a base emocional, depois a base espiritual e a psíquica, e por último o topo da pirâmide, que é a espiritual. Então nós vamos trazer um bicampeão mundial aqui, um rapaz jovem, e vamos envolver várias pessoas, psiquiatras, atletas, preparadores, para abordar essas questões da multidimensional da vida de um atleta. Agradecer a todos, parabéns Marco, parabéns Marcelo.